Vamos falar um pouquinho de micronutrientes. Eu não sei se eu já falei com vocês, hoje, né, um dos principais nutrientes que tem limitado a produtividade no bioma cerrado tem sendo os micronutrientes. E essa limitação está muito em função, né, da não aplicação durante anos de atividade agrícola sem aplicar esses micronutrientes. E também alguns micronutrientes em destaque, como o cobre, eu acho que já comentei com vocês também, na época que tinha uma fábrica de fritas aqui, que é a principal fonte de micronutrientes comercial, na verdade hoje não é a principal, mas já foi a principal. Fritas vem do nome em inglês, fruits, que é Fruit Trace Elements, nada mais é que você pegar a fonte de minério desses micronutrientes, óxidos de ferro, cobre, zinco, manganês, e reagir com calcário em alto forno, e é chamado de fruits, é como se você fritasse a rocha com calcário, né, numa condição de alto forno, para você conseguir solubilizar parte desses metais que constituem esses minerais, dessas rochas. E aí, daí veio o nome fritas, e em função das garantias do material que eles utilizavam para a fabricação, nós tínhamos diversas fritas, né? E quem fabricava isso lá no início, na década de 80, 90, era a Petrobras, tanto que aqui no Brasil era chamado de FTE-BR, então tinha FTE-BR12, FTE-BR13, né? Então, tinha as diferentes garantias de fritas que eram produzidas por Petrobras, daí o nome BR. Depois que a Petrobras vendeu, passou a ser chamado só fritas, e aí fechou a fábrica em diversos locais, como aqui em Goiás, e hoje nós temos poucas fábricas que produzem fritas, né? Então, a matéria-prima para a gente produzir alguns fertilizantes à base de micronutrientes, então nós temos ali elementos metálicos, oxidados e reduzidos, seria a fusão com silicatos, que na verdade esses silicatos, que é a matéria-prima, são minerais silicatados, lembrando lá da mineralogia, da disciplina de Gênesis, são minerais silicatados, que possuem esses micronutrientes na sua constituição, né? E aí nós temos a produção das fritas, Fruit Trace Elements, que o FTE vem da abreviação do nome em inglês. Nós temos também o processo de moagem dessa matéria-prima, que aí nós vamos ter uma mistura de óxidos, e nós temos o processo de solubilização, que geralmente a fábrica que produz fritas, ela também geralmente já tem uma planta para solubilização, sendo que a solubilização com ácido sulfúrico é a mais barata, porque não precisa de equipamentos, material que aguente tanto poder de corrosão, né? Pensando aqui que o ácido clorídrico, o ácido nítrico é explosivo, e o ácido clorídrico, ele é muito mais, corrói muito mais o metal, né, a estrutura que produz isso aí, do que o ácido sulfúrico. Então, geralmente, as fontes de sulfato, elas são muito mais baratas do que as fontes de cloreto e infinitamente mais baratas do que as fontes de nitrato, né? Pensando que o nitrato, aí você tem toda uma parte de regulamentação, e aí, reagindo com essas fontes, né, quando você tem a solubilização parcial, nós temos os óxidos cloretos e sulfatos, lembrando que os óxidos cloretos, principalmente de cobre e manganês, o cobre principalmente, ele não é registrado como fertilizante, ele é registrado como fungicida, né? Então os óxidos cloretos de cobre são fungicidas, ele tem registro como fungicida. Os óxidos de manganês podem compor um pouco de alguns fungicidas à base de mancozeb, né? Então, tinha até antigamente,
a principal fábrica que produzia mancozeb, ela tinha os produtos que era Cursat, que era o mancozeb mais o cobre, Manzat, que era o manganês, junto com o mancozeb. Hoje você tem várias outras fábricas, né, muitas outras opções. E quando você faz a solubilização total, nós vamos ter lá os sulfatos, nitratos e os cloretos. Lembrando, os sulfatos são de custo menor, os nitratos, custo altíssimo, e também uma estrutura muito bem preparada, porque você vai trabalhar com material explosivo, e os cloretos, que é um custo intermediário, porque ele é altamente corrosivo. Então, praticamente, nós temos, esse é o fluxograma da produção dos principais fertilizantes à base de micronutrientes que nós temos. Mas e o boro? Bom, o boro nós temos somente a moagem da rocha, que vai produzir a lexita, né, o heptaborato, o pentaborato, né, e aí simples processo de moagem. Ácido bórico, aí já é um processo químico, né, e o ácido molibídico, ou molibdato de sódio, molibdato de potássio, ou molibdato de amônio, que são sais. Então, as principais fontes que nós temos de fertilizantes com micronutrientes são os ácidos, né, os sais, os óxidos, os oxsulfatos, e aí lembrando que o oxicloreto são fungicidas, então você não vai conseguir registrar oxicloreto como fertilizante, né? Sulfatos, nitratos e cloretos são as principais fontes de micronutrientes. E os orgânicos, quelatos ou quelados... São 14 horas. São sinônimos. Quelato, quelado é sinônimo. E os complexos orgânicos, ésteres. E aí aqui é muito importante vocês saberem diferenciar o que é complexo orgânico e o que é quelato, porque as empresas, elas tendem a confundir um pouco a cabeça do produtor com isso. Né? Ela vai, principalmente os de foliares, né? Ela chega com aquele composto lá, aquele produto escuro, e fala que aquilo ali está complexado. O complexo é quando o micronutriente reage, ele forma complexos orgânicos metálicos com compostos de cadeia longa. Né? Então, você pega um ácido úmico, um ácido fúlvico. Só que a gente tem que lembrar que quando o cobre, principalmente, reage com esses compostos orgânicos de cadeia longa, de alto peso molecular, ele está indisponível para a planta. É um produto que vai estar indisponível para a planta. Os outros, você tem uma disponibilidade média. E aí, na maior parte das vezes, os catiônicos, micronutrientes catiônicos, eles passam por um processo de quelação. E qual que é a diferença do quelato para o complexo orgânico? O quelato é quando o nutriente reage, forma um complexo orgânico com composto orgânico de cadeia curta e de baixo peso molecular. Então, quando eu falo de ferro citrato, ferro DTA, né, quelato de EDDHA, são compostos orgânicos de baixo peso molecular. E aí, sim, eles aumentam a disponibilidade para as plantas, e nós temos alguns quelatos que eles são absorvidos inteiro, né, a molécula orgânica e o micronutriente. Né, isso já tem comprovações científicas. Então, além dele aumentar a solubilidade do micronutriente, ele aumenta a mobilidade e aí, consequentemente, vai estar mais disponível. E aí, vocês têm que lembrar uma coisa, o seguinte: aplicar fertilizante no solo não significa que você está disponibilizando nutriente no solo. Porque a disponibilidade, o conceito de disponibilidade, ele é muito importante, ele tem que ser levado em consideração, porque para a disponibilidade, o nutriente que tem que estar na forma com que a planta absorve. Então, não adianta você aplicar um nutriente que ele não vai estar na forma com que a planta absorve. Ele tem que estar próximo, né, às raízes para que a planta possa absorver. E aí, lembrando lá da nutrição, a absorção ela ocorre em vários processos. Primeiro, a ocupação dos espaços intercelulares, equilíbrio de Donough, para depois ser transportado
por mecanismo de transporte de membranas para dentro das células. E os micronutrientes, eles exercem funções compondo alguns compostos dentro da planta, e daí a importância, né, dele ser transportado. E aí o conceito de disponibilidade, ele é muito importante, e outro fator muito, né, tão importante quanto a presença do elemento químico na forma com que a planta absorve, é também a disponibilidade de água, porque sem água você não vai ter o transporte desse nutriente no solo e muito menos absorção, porque esse nutriente ele ocupa os espaços intercelulares através de mecanismos como difusão e fluxo em massa, né, e você precisa do processo de transpiração para que esse nutriente absorvido seja translocado do ponto de absorção, que são as raízes, e até as folhas, onde eles vão exercer as suas funções fisiológicas. E as principais fontes de micronutrientes utilizadas no Brasil? Então, boro, o bórax, que é o ácido bórico, o tetraborato de sódio, cobre, sulfato de cobre pentaidratado. Nós temos sulfato de cobre anidro, sim, mas ele não é solúvel, viu? Então tem que tomar cuidado com isso. Sulfato de zinco hidratado, manganês, sulfato de manganês hidratado, ferro, sulfato de ferro, né, principalmente quelatizado. Inclusive, pessoal, eu fiz um vídeo para o pessoal da nutrição, quem faz nutrição aí pode falar, mostrando como é que se faz ferro quelato. Né? É um vídeo só mostrando como é que se maneja a solução nutritiva, como é que você faz uma solução nutritiva e como é que você faz um ferro quelatizado e até o resultado final. Eu filmei os processos, filmei como se faz o processo de solubilização do quelante, da fonte de ferro, que foi o sulfato, né, e até o produto final. E uma característica para vocês observarem em campo é o seguinte: toda vez que alguém chegar para vocês e oferecer alguma fonte de micronutriente quelatizada, ela é incolor não, ela é translúcida e tem cor. Né? Por exemplo, o ferro quelato, ele fica um amarelo avermelhado, mais translúcido, né? O de manganês, ele fica rosado, o de zinco, ele fica amarelado, né? Então, todo quelato, ele desenvolve cor, essa é uma característica dos quelatos, e são translúcidos, então não fica leitoso, né? Nós temos aí os óxidos, né? Então aqui são as fontes solúveis. O molibdênio, nós temos o molibdato de sódio, molibdato de amônio. Nós já temos o molibdato de potássio aqui também, mas o problema do molibdato de potássio é a salinização, né? Os óxidos, né? O óxido cúprico, o óxido de zinco, o óxido de manganês. Na maior parte das vezes, esses óxidos aqui são resíduos da indústria de tinta. O pessoal que fabrica tinta utiliza muito o óxido, né, como agente, como para desenvolver as cores. E aí acaba tendo a indústria química que produz esses corantes para tintas, acaba tendo alguns resíduos e acaba vendendo isso para a agricultura. Né? Quelatos, nós temos aí os quelantes EDTA, o DTPA, EDDHA e vários outros. O EDTA é o menos estável, né? Ele não pode ver um solzinho em uma temperatura alta, que ele pode perder a estabilidade. Então, tanto no vídeo, se vocês quiserem, eu disponibilizo o vídeo para vocês, só se vocês tiverem interesse. E aí, o problema do EDTA é que você tem que guardar ele num ambiente escurecido, então você pega, envolve de papel alumínio, aquele ambiente ali, né, passam as 2 camadas de papel alumínio, e também, de preferência, no vidro âmbar, porque se o papel alumínio der algum problema, o vidro âmbar, que é aquele vidro marrom, ele consegue também filtrar um pouco de luz e guardar na geladeira, né, porque a temperatura está baixa, a possibilidade de precipitação diminui e também não tem entrada de luz. Então, é muito importante isso aí. Agora, o DTPA e o EDDHA, geralmente vocês vão adquirir esses quelatos no comércio, nas indústrias de fertilizantes, nas revendas de fertilizantes. Vão encontrar isso nas revendas de fertilizantes em pó.
né? Então, você vai encontrar um produto aí com 6% de ferro, 5% de ferro, por exemplo, o ferro DDHA, né? Nós temos outros quelantes naturais, que são poliflavonoides, alguns aminoácidos podem também. Então, às vezes, o cara vai te vender um produto ali que ele fala que é um complexo metálico, o micronutriente está complexado, mas ele simplesmente misturou uma fonte de óxido com aminoácido lá e garante que está quelatizado, né? Ou complexado. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente tem dificuldade de observar isso. E os insolúveis, que são os óxidos silicatos provenientes da fusão da sílica com micronutrientes, que são as nossas fritas, né, que eu falei das fritas mais no início da aula. Solubilidade dos micronutrientes, né? Então, aqui é muito importante, principalmente se a gente for avaliar aqui as fontes, que aqui ele mede a solubilidade dos óxidos, e aqui a profundidade do solo, de 0 a 30, e de 30 a 45 centímetros de profundidade, né? Aqui as fontes de óxidos, cloretos e sulfatos, e os oxisulfatos. É incomparável. Se você pegar aqui, né, principalmente, né, aqui o boro seria o ácido bórico, mas se você pegar o ácido bórico, ele é muito mais solúvel do que as outras fontes, que são os pentaboratos, cobre, manganês, né, e zinco são extremamente mais solúveis. Mas se é mais solúvel, não significa que ele é mais eficiente. Existem, vocês vão ver, eu não sei se eu coloquei, mas existem tabelas de recomendação de correção, porque micronutrientes a gente também faz adubação de correção. Então, existem tabelas de recomendação de correção de micronutrientes que recomenda aplicações parceladas desses óxidos como uma forma de correção e não como uma adubação de manutenção. Então, nós vamos pegar lá os cloretos, são mais solúveis, cloretos, sulfatos mais solúveis, oxosulfatos, oxisulfatos e os óxidos, os de menores solubilidade. Mistura de micronutrientes com formulados, né? Então, nós vamos ter lá, mais comum, né, que é a fonte de micronutriente, aqui, rosa aqui, que é o micronutriente. Então, são grânulos, são mistura de grânulos. Então, você vai ter o grânulo lá, fonte de micronutriente, o grânulo, fonte de nitrogênio, o grânulo, fonte de potássio, o grânulo, fonte de fósforo. É o mais comum, mas você tem problemas com segregação em função da diferente densidade. Isso é muito sério, porque a indústria faz o processo de mistura e depois aquele material, ele vai para a caçamba, para o bag de 1 tonelada, ou para os sacos, né? Para grandes produtores, geralmente são bags, para os menores produtores são sacos. E aquele bag vai para o caminhão, e aquilo vai balançando até a revenda, né? Geralmente, bag vai da misturadora para a fazenda. E quanto mais você tem movimentação nesses materiais, mais segregação tem, onde o mais denso vai para o fundo e o menos denso fica em cima. E o principal problema de fornecimento de micronutrientes que nós temos na agricultura é a homogeneidade de distribuição. A gente tem dificuldade de homogeneizar a distribuição desses fertilizantes. E aí, se você tem segregação, você vai ter problema mais ainda. Né? Imagina você segregando, você coloca aquilo ali na adubadora, e aí a adubadora, com certeza, vai ter a sua movimentação, aquele material vai segregando, os micronutrientes caem primeiro, então no início você vai ter toxidez de micronutriente, no meio do caminho, o fornecimento em quantidade ideal, e no final você vai ter deficiência. Então, é muito comum, pessoal, antigamente, eles faziam isso, né? Onde é que iniciava e parava. Opa, Madalena está tirando foto, gente. Todo mundo ri. Giz. Então, é muito comum você tinha essas avaliações de segregação de micronutrientes. Surgiram várias tecnologias, nós vamos ver, né? Que é a mais eficiente, aonde você pulveriza o micronutriente sobre o grânulo. Hoje nós temos principalmente nitrogênio e fósforo,
essa tecnologia de pulverização desses micronutrientes sobre esses grânulos foi desenvolvido pelo professor Alfredão, numa consultoria que ele deu para uma indústria de fertilizante, que já nem existe mais. Mas por que ela é mais eficiente? Primeiro que você não vai ter segregação, né? Você diminui a possibilidade de segregação. E você aumenta em muito, né? Mas em muito mesmo, a eficiência de distribuição. Né? Porque como ele está sobre o grânulo do macronutriente, de nitrogênio, potássio, fósforo, a sua distribuição fica muito mais homogênea. Né? E nós temos aí também a presença de micronutrientes juntamente com a rocha fosfática, que é uma das formas de fornecer micronutrientes e que também você tem uma eficiência melhor, porque você evita segregação, principalmente fritas, né? Quando você fornece um micronutriente separado, que é a primeira situação aqui, né? O que geralmente você utiliza como fonte são fritas. E aí a presença de micronutrientes em rochas fosfatadas, né? Óxido manganoso, 41% de manganês, óxido de cobre, 75% de cobre, 50% de zinco, no óxido de zinco, né? E o trióxido de molibdênio, 58% de molibdênio. Então, você tem uma concentração bem significativa de micronutrientes nas rochas fosfatadas. Fontes de cobalto. Aí vamos para as fontes de cobalto. O cobalto, ele não é um nutriente, né, gente? De acordo com os critérios de essencialidade de Arnold Stout, o cobalto, ele é um elemento benéfico. E por que ele é um elemento benéfico? Porque o efeito dele é muito mais, você fornece o cobalto muito mais para a bactéria do que para a planta. Né? A ideia é você fornecer o cobalto porque ele compõe a cobalamina, e a cobalamina, ela participa do processo de biossíntese da leghemoglobina, que ela tem a função de tirar o oxigênio do centro de reação da nitrogenase, que é onde ocorre a fixação do nitrogênio lá na bactéria. Então, o cobalto, ele tem um efeito indireto na planta. Né? O efeito dele é na bactéria, que vai fixar o nitrogênio e vai fornecer nitrogênio para a planta. Então, o cobalto ainda você não tem o efeito dele direto na planta. Existem alguns trabalhos que já têm provado a presença de compostos orgânicos ligados a cobalto, mas isso ainda é precoce, mas é o início do processo, né, de reconhecimento do cobalto como nutriente, mas isso ainda está em fase, né, o processo ainda está ocorrendo. Alguns pesquisadores relacionam o cobalto como nutriente já, e aí você tem o professor Epstein, que tem um livro, Princípios e Aplicações, Nutrição de Plantas, ele propõe uma reavaliação dos critérios de essencialidade propostos por Arnold Stout, onde ele quase que deixa bem claro que nós teríamos aí tabelas de critérios de essencialidade, tabelas de elementos essenciais para plantas específicos. Então, ele dá alguns exemplos que são, assim, bem interessantes, que, inclusive, agora a Pietra Marshall, no livro dela, deu o exemplo também do alumínio. Algumas plantas respondem à presença do alumínio. Plantas da região dos Andes e dos Alpes, elas respondem à presença do alumínio. Né? Então, na presença do alumínio, elas aumentam o seu crescimento. E nós temos plantas, por exemplo, que respondem à presença do cobalto, que é o caso das plantas das leguminosas que obtêm o nitrogênio da fixação biológica. Né? Você coloca o cobalto, a planta aumenta a produtividade, não por causa do cobalto, por causa do nitrogênio, mas mesmo assim acaba dependendo do cobalto. Nós temos também o caso do silício, que alguns pesquisadores já chamam até de quase nutriente. Né? Então, ele propõe uma reavaliação, uma reflexão sobre os critérios de essencialidade, tornando eles mais flexíveis e adaptados à exigência nutricional das plantas. Então, nós vamos ter uma tabela aí, pensando que a proposição de reflexão dele tem algum sucesso no futuro, né? E eu costumo dizer que tudo no mundo tende a essa flexibilização, uma questão de bom senso, é uma tendência muito grande no mundo,
essas normas e a ciência nunca está pronta, né? A ciência também sempre está em fase de construção, mesmo porque se ela estivesse pronta, não haveria necessidade de existir a ciência, né? Nós teríamos todos os conceitos como prontos, acabados, e que dali para diante não teria nenhuma evolução. E isso não é verdade. A gente vê que a cada dia novas tecnologias, novos conhecimentos são adicionados aos conhecimentos básicos e práticos. Então, é uma tendência muito grande essa flexibilização, essa reavaliação, essa revisitação a conceitos antigos, tendendo, né, a adaptar aos novos conhecimentos que estão surgindo. E aí, você pode ter uma tendência muito grande de você ter alguns elementos químicos que, para determinadas plantas, são nutrientes, para outras não. Por exemplo, o cobalto para leguminosas é um nutriente. O cobalto para, vamos assim dizer, forrageiras, talvez já não seria um nutriente. Mas aí o silício seria nutriente para as gramíneas e o cobalto não. Então, você teria essa flexibilização e listas de nutrientes diferenciadas de grupo de plantas ou até por plantas. Então, as principais fontes de cobalto: cloreto de cobalto, sulfato de cobalto e nitrato de cobalto, né? Produtos para tratamento de semente e mistura com molibdênio, na proporção, na maior parte das vezes, gente, isso aqui é muito importante vocês terem em mente, que a proporção molibdênio e cobalto nos produtos para tratamento de semente obedece à proporção de 10:1. Né? Cuidados com excesso de cobalto, porque pode levar à deficiência de ferro. Acho que uns 2 anos atrás, teve uma empresa nova que entrou no mercado aqui na região e andaram fazendo o tratamento de semente com os produtos delas, e aí começou a aparecer deficiência de ferro em plântulas, na folha cotiledonar. E aí eu brinco até, falo, gente, folha cotiledonar, ela se desenvolve muito em função das reservas que tem na semente. É difícil você falar que você vai ter um sintoma de deficiência numa folha cotiledonar. É mais fácil ter de toxidez. Mas aí sim, olha lá, deficiência de ferro induzida por aplicação de cobalto. Então, se você pegar, plântulas, porque isso aqui é uma plântula, não é nem planta, né? Você pegar plântulas de soja com as folhas cotiledonares amareladas, no bordo principalmente, é uma deficiência de ferro induzida pelo excesso de cobalto que foi aplicado no tratamento de semente. E, inclusive, a Embrapa, ela lança frequentemente aquele livro de recomendações para a cultura da soja. E aí ela, na minha época só tinha um, né? Mas agora ela já tem lá, para a soja na região do Cerrado nordestino, soja para o Cerrado, recomendações para soja no sul do país. E aí, para o Cerrado, né, e o Cerrado nordestino, que é a região ali do Maranhão, Bahia, Piauí, e parte do Tocantins, e o nosso Cerrado aqui, eles deixam bem claro que não tem diferença da aplicação do cobalto molibdênio na semente para a aplicação dele via foliar nos primeiros momentos de desenvolvimento das culturas. Mesmo que aquilo que você aplica foliar, e aí eu gosto até de mudar, não é aplicação foliar, né? É aplicação, é a pulverização, porque ele vai cair muito mais no solo do que na planta. Venhamos e convenhamos que uma plântula ou uma planta jovem de soja com a primeira folha completamente expandida, uma pulverização ali vai cair muito mais material no solo do que na superfície das folhas. Então acaba que você vai estar aplicando via pulverização, onde boa parte vai cair no solo, e é claro, no solo ele vai ter suas funções, exercer suas funções, é claro, em função também de reações que ocorrem no solo, não só do ponto de vista químico, mas bioquímico também, e você não tem diferença de eficiência, né? E você imagina que a semente da soja, ela já recebe ali fungicida, inseticida, e aí se você consegue tirar um ou outro produto, é muito interessante.
E também tem uma tendência muito grande de você já vir com um tratamento industrial, tratamento de semente industrial, né, que é o TSI, evitando de você ficar fazendo o tratamento na propriedade. E o tratamento de semente na propriedade, principalmente o pessoal que tem grandes áreas de plantio, ele acaba onerando em tempo e em custo o plantio, porque você tem que preparar a semente que você vai utilizar naquele momento. Você não pode preparar e plantar 2, 3 dias depois, porque aquela umidade do produto vai, né, iniciar o processo de embebição da semente, e aí depois, se aquela semente vai aumentar o diâmetro, vai aumentar o tamanho, e aí você pode ter esmagamento dentro da semeadora, e aí você ter perda de boa parte do plantio da semente. Aqui uma foto da área que que eu fui, né, que ocorreu, tirei até a foto, está aqui a planta da soja, bem jovem, com sintoma de deficiência de ferro, né, que é típico de excesso de cobalto. Né? E aqui, lembrando da nitrogenase, a função do cobalto na nitrogenase, isso aqui é uma imagem tridimensional da enzima, e a presença, né, aqui é o complexo ferro-molibdênio, que é uma coenzima, mas dos nutrientes que fazem parte ali, você tem fósforo, você tem ferro, você tem enxofre, né, então você tem magnésio, né, até o próprio alumínio e flúor. Então, a enzima ela é muito complexa e não possui só o cobalto como essencial. Né? Mesmo porque eu falei, o cobalto, a função dele não é compor nitrogenase, mas compor sim a substância que dá essa coloração avermelhada aqui ao nódulo. Né? Bem bonitinho, e a gente até fala, gente, olha, o nódulo está ativo quando ele está avermelhado. Essa cor avermelhada é em função desse composto aqui, a leghemoglobina, que a função é retirar o oxigênio do centro de reação da nitrogenase. Né? Então, aqui, só para exemplificar o efeito da aplicação de cobalto sobre a nodulação. Então, uma planta que não recebeu cobalto e outra que recebeu, você vê o maior número de nódulos, né? O teor de cobalto em nódulos, o número, a quantidade de bacteroides, né? O teor de cabalamina, e, consequentemente, o teor de leghemoglobina bem maior. Quando o nódulo fica esverdeado, significa que o ferro que estava aqui, reduzido, que é o ferro 2, ele se oxidou, foi para ferro 3. E aí esse ferro não está compondo mais a leghemoglobina, né? Porque o ferro faz parte da estrutura da leghemoglobina. E aí significa que ele oxidou, se oxidou, você tem oxigênio aqui dentro, e esse oxigênio vai inativar a nitrogenase. O molibdênio, as fontes de molibdênio que nós temos: molibdato de sódio, amônio, potássio, ácido molibdítico, trióxido de molibdênio, né? Produtos para aplicação em tratamento de semente e suco de plantio. E aqui só mostrando para vocês, ó, cuidado com o molibdato de potássio. Né? Ele pode salinizar. Isso aqui, por exemplo, é um experimento com ácido molibdítico e molibdato de potássio no tratamento de semente feijoeiro. Você vê que o feijoeiro, o feijão que recebeu o ácido molibdítico, está lá, bem desenvolvido, né? O tamanho das folhas cotiledonares, sem sintoma nenhum, né? A primeira folha aqui já completando o seu processo de maturação, o segundo folio, o trifólio já saindo, e a outra que recebeu molibdato de potássio com problema de salinidade. Travou o desenvolvimento. Então, quando você for utilizar uma fonte de molibdênio, toma cuidado para ver se não é molibdato de potássio ou sódio, que o índice salino deles é mais alto. Né? Então, aqui mostrando de novo, né? Aqui mostrando de novo a diferença do ácido molibdítico. Cobre, né? Para adubos sólidos, free trace elements, que são as fritas silicatadas, que eu já falei. Nós temos os óxidos de cobre e os sulfatos de cobre. Né? Via adubação foliar, temos sulfato de cobre, óxido cuproso, né? O óxido cloreto de cobre, que ele pode ser desde verde a azul, e aí isso daqui, geralmente, tanto o óxido cloreto de cobre como o hidróxido de cobre,
são fungicidas. Você vai encontrar fungicidas registrados, né, que tem como o único princípio ativo o oxicloreto de cobre, ou hidróxido de cobre, ou oxidróxido de cobre, e aí vai. Né? Um fungicida, nome comercial, mas todo mundo conhece o compêndio agrícola, né? Vocês conhecem o compêndio agrícola? Sabe o que é esse livro, compêndio agrícola? Eu não. Nossa senhora, deixa eu ver se o meu está aqui, eu estava em casa. Isso é um livro que o agrônomo tem que andar dentro do porta-luva. E o meu é bem antigo, o meu é da época que eu terminei o doutorado, tá? Lá de 2005. Ele está em casa, ele não está aqui, não. Compêndio Agrícola é um livro que tem todos os produtos registrados, todos os produtos fitossanitários registrados e que são comercializados na atualidade. Ah, está aqui sim. O meu é a 7ª edição, ele é de 2005, justamente quando eu terminei o doutorado. Aqui, ó. Né? Compêndio dos defensivos agrícolas. Então, aqui você vai ter a lista, e é claro, o meu está bem desatualizado, 2005, já tem 15 anos, você vai ter todos os produtos registrados, e você vai ter como é que chama? A bula desses produtos, né? Então, aqui você tem a bula dos produtos, e você pode fazer pesquisa desses produtos pela fabricante, por princípio ativo. Então, aqui no final, você tem a classificação dos produtos pela fabricante, por princípios ativos, e aí você pode fazer uma pesquisa mais apurada e você vê, ó, eu quero um defensivo que seja fonte de oxicloreto de cobre, né, ou hidróxido de cobre. Então, você consegue achar algumas coisas aqui. E aí tem publicações muito antigas. E aí você tem ele não só por princípios ativos, você tem ele, como é que fala? O índice também por classificação, acaricidas, inseticidas, fungicidas, fitorreguladores, dessecantes, espalhantes adesivos. Então, você tem a classificação por vários modos, né? Então, pelos princípios ativos, deixa eu ver se eu acho. Aqui, cobre. Olha o tanto de produto à base de hidróxido de cobre. Contate, Garante BR, Garra, Supera, oxicloreto de cobre, Agrinose, Cobox, Cobre Fersol, Cuprogarb 350, Cuprogarb 500, Cuprozeb, que é o mancozeb com cobre, Cupuram, da cobre, Fugitol, Roco, Ramexane, Reconil, Recoc, Resiste, Consite. Então, você vê que você tem vários produtos que têm oxicloreto de cobre, hidróxido de cobre, e são registrados como fungicidas. Então, é muito importante, gente. Isso aqui é um livro que vocês têm que andar debaixo do braço, né? Na verdade, dentro do porta-luva. Eu sou da época que a agrônomo carregava livro no porta-luva. Hoje nós temos, eu não sei se tem ele em e-book, e aí vocês carregam no celular. Eu tenho muita dificuldade de ficar lendo no celular, mesmo porque a tela é pequena e eu gosto de papel. E aí, o que acontece? Várias vezes você chega na propriedade de um produtor e ele tem um produto lá e ele quer saber se aquele produto ele pode aplicar para uma determinada praga ou doença, e aquele produto está ali no depósito e não tem nem mais a bula do produto, né? Com o tempo, vocês vão ver que os produtos mais utilizados na região, vocês vão acabar memorizando de tanto que vocês utilizam, mas não custa nada ter um material desse aí, ou no celular, né, ou no tablet, ou no porta-luva, para vocês terem sempre de consulta, né? A consulta para fazer um refinamento na dúvida, para evitar algum erro de recomendação, é muito bom. Essa foto aqui eu tirei assim que eu cheguei aqui, 2014, uma coisa assim, 2014 ou 2015.
estava numa área de soja, a soja estava no início do florescimento, e a gente começou a observar, isso aqui é a folha, as primeiras folhas da planta, você vê que o limbo foliar está lá, tem ataque de praga doidado, né? Teve lagarta passeando aqui. Aí você vê o formato da folha, né? O formato normal, onde os limbos é bem largo e tudo. E aí, de repente, as folhas mais novas, com um limbo bem curto, né? Ela alongada e o limbo curto, né? Isso daqui é deficiência de cobre, né? E é uma coisa muito difícil da gente ver. Eu acho que eu mostrei isso na nutrição de plantas. A planta fica com essa folha alongada e você vê que vai formando mosaicos, né? Fica toda... Aqui você não vê esses mosaicos, aqui você vê os mosaicozinhos e um verde mais escuro, uma tonalidade mais escura, né? Então você vê um encarquilhamentozinho do tecido da planta, né? Alongamento do fio, da folha, redução da largura do limbo. Então isso aqui é bem típico de deficiência de cobre. E os nutrientes pouco móveis, e até os imóveis, principalmente, eles têm um problema muito sério em regiões quentes. Esse daqui era lá no nortão de Goiás, né, no Vale do Rio Araguaia, que em regiões com temperaturas mais altas, eles acabam acumulando em folhas velhas, né, e não são as folhas velhas acabam sendo um dreno preferencial, porque tem uma área de superfície com a atmosfera maior, então perdem mais água por transpiração, e acaba virando um dreno preferencial, reduzindo, competindo com os tecidos mais jovens com as folhas mais novas. Então você pode até ter aplicado cobre, mas em função das altas temperaturas, esse cobre está ficando só nas folhas velhas, não vão para as folhas novas. Isso pode acontecer com cobre, com boro, com cálcio, boro e cálcio principalmente, né? Se está acontecendo com cobre, boro e cálcio está muito também, né? E uma coisa importante é o seguinte, quem vai encher folha do ponteiro da soja, que vai dar aquele diferencial de produtividade, né, que a gente fala, olha, o produtor que colhe mais de 60 sacas é porque ele conseguiu ter aquele diferencial no ponteiro, né, e esse diferencial no ponteiro, quem vai fazer são essas folhas. E uma folha com deficiência de cobre, possivelmente não vai ter uma eficiência fotossintética boa, mesmo porque o cobre, ele compõe ali alguns compostos que estão ali na fase fotoquímica, no processo de transporte de elétrons. Então, aí você pode ter um problema ali na eficiência fotoquímica da fotossíntese, redução da eficiência de fotoquímica no transporte de elétrons. Se você não tem transporte de elétrons, você vai ter uma redução da disponibilidade de fonte de energia para a redução do carbono, e aí, consequentemente, a fotossíntese vai ser prejudicada. Aí tem um guia técnico da Embrapa, antigo, lá de 1999, mas como vocês gostam da quinta aproximação, resolvi colocar ele, sobre correção de deficiência de cobre em lavouras. Né? Então, é possível aplicá-lo via semente? Fala assim, pela mistura de 30 gramas de óxido de cobre por quilo de semente umedecida, 20 ml de água por quilo de semente, por ocasião da inoculação delas com risóbio. Né? Essa aplicação deverá ser feita por pelo menos em 3 cultivos sucessivos. Então, é uma forma de até fazer a aplicação de cobre de forma corretiva, né? E aí ele fala até a fonte. E aqui ele conseguiu também determinar aqui os teores de cobre na folha, né? Aqui os teores de cobre extraídos no solo e o teor de cobre na folha, em função dos tratamentos, o zero de cobre, dos menores teores, e se não me engano, deixa eu ver, eu marquei aqui, né? Os maiores teores no solo e na planta, foi com a aplicação de 4,8 quilos por hectare de cobre a lanço, né? Ou via tratamento de semente. Mas aquilo que eu falei, a semente já recebe tanto produto no TS, né? Para você ficar aplicando mais um produto, talvez você tenha problema. E aí ele fala, Souza Lobato fala que o teor de cobre adequado no solo são teores acima de 0,8, né? Mas aí o Gaurão, lá em 99, fala que os teores adequados no solo
são acima de 0,6. Uma dos pequenos, vamos falar assim, vazios de conhecimento de micronutrientes para os solos é justamente a determinação desses níveis críticos de micronutrientes no solo. Né? São poucos os pesquisadores da área de fertilidade do solo que trabalham comigo. Né? Um exemplo de quem não trabalha com micronutrientes na área de fertilidade e nutrição sou eu. Nunca fiz experimento com micronutriente, nem publicado. Né? Minha vida foi feita muito em cima de fósforo e nitrogênio. E aí você tem uma pesquisadora hoje, que ainda está nativa, né, que é a Mônica, lá do IAC, que ela tem trabalhado no estabelecimento desses níveis críticos. Então, só que ela atualiza, os trabalhos dela resultam em tabelas práticas de interpretação no Boletim 100, né, que é o livro de recomendação de correção e adubação para São Paulo. E o Boletim 100 ele é atualizado, e, se não me engano, ele não tem mais a versão de livros. As versões mais atualizadas são online. Então, entram no site do IAC. Eu não sei se o site do IAC ainda é IAC ou é APTA, porque o IAC virou um órgão, um órgão estadual, mas ele passou por uma reformulação uns 10, 15 anos atrás. Mas aí vocês entram lá, procuram IAC e vê se tem a disponibilidade já do Boletim 100 atualizado, porque o que eu tenho aqui, ele é muito antigo, né? Ele é de 99 também, então são tabelas mais antigas. E, às vezes, as tabelas mais novas, vocês vão encontrar informações mais atualizadas. Então, é uma boa oportunidade, só que, se não me engano, como virou um aplicativo, né, um Office, parece que tem que pagar anualmente, alguma coisa assim. Você tem direito a acessar anualmente, alguma coisa assim. E outro fator muito importante, as tabelas de interpretação de micronutrientes para São Paulo não podem ser utilizadas para nós. Por quê? Porque lá em São Paulo, os micronutrientes no solo são extraídos por um processo de quelação, com DTPA. Então, usa um quelante, que ele vai quelatizar esses micronutrientes, e depois você determina por titulação. E já que nós, né, o resto do Brasil, fora São Paulo, utiliza o MELIC, que é o mesmo que extrai fósforo. E aí pode usar tanto o MELIC 1 quanto o MELIC 3, né? Que a tendência é muito grande, daqui a uns dias, vocês verem MELIC 3, do MELIC 3 substituir o MELIC 1. Então, a gente acaba utilizando outro extrator, como o extrator duplo ácido, um extrator ácido, o mecanismo de funcionamento dele é diferente, e os resultados são diferentes, e as tabelas de interpretação para níveis críticos são diferentes. Então, vocês têm que tomar cuidado quando usam a tabela de um estado, de um livro desse para outro, porque o extrator pode ser diferente, e aí, com o extrator diferente, as tabelas são diferentes. Né? Então, enquanto o resto do Brasil utiliza MELIC 1, São Paulo usa DTPA, né? E a gente determina aqui por absorção atômica, lá era por titolometria, não sei como é que está a evolução do método lá em São Paulo, tem até o livro do IAC aqui, mas eu acho que já vai para na verdade, esse pular da titolometria, pular direto nem para absorção atômica, para o ICP, é claro, quem tem ICP, né? Mas esse aqui é o livro, gente, é muito interessante vocês terem também, que é Análise Química, né, para avaliação da fertilidade de solos tropicais, mas é o que é utilizado pelo Estado de São Paulo. Né? Então, aqui são as metodologias utilizadas para o Estado de São Paulo. É um livro, inclusive, do IAC, aqui, né? É um livro do IAC, então está aqui, IAC, APTA, Estado de São Paulo, mas é muito importante, né? E eu gosto muito dele, algumas metodologias são comuns, mas ele é muito mais completo nas suas metodologias, porque temos o livro da Embrapa, mas no livro da Embrapa alguns reagentes, por exemplo, o cloreto de bário, né, que é utilizado para análise de enxofre, para turbodimetria. Lá no livro da Embrapa, eles põem simplesmente cloreto de bário, né? E aí, primeira vez que eu fui fazer enxofre na minha vida, eu saí e comprei cloreto de bário. Aí o cara chegou para mim e falou assim, você quer anidro hidratado?
Aqui, deixa eu ver no livro. No livro está o anidro, dá o anidro. Quem disse que funcionou? Era o hidratado. Então, existem alguns erros no livro da Embrapa, de cálculos, desses reagentes, que alguns são hidratados, igual sulfato de cobre. Na análise de nitrogênio, se não me engano, eles colocam sulfato de cobre anidro, não é o anidro, é o hidratado também. Então, essas falhas assim, a gente acaba gastando dinheiro à toa, porque o cloreto bário anidro foi caro, está aqui até hoje. De vez em quando eu passo por ele, olho por ele, aí eu sinto que ele está me criticando, tipo assim, vai burro, né? E tá lá, parado, não tem função um negócio desse, né? Gastar dinheiro à toa. E no caso, esse daí foi dinheiro do meu bolso, não foi nem dinheiro de pesquisa. Então, aqui, rendimento de grãos da soja com aqueles tratamentos, né? A maior rendimento de grãos, na verdade, no primeiro ano não deu diferença, no segundo ano começou a dar diferença, né? E no terceiro ano já demonstrou que o maior rendimento, e não teve diferença, foi com a aplicação aí, tanto a lanço, como as aplicações no suco, como a aplicação foliar, como a aplicação no tratamento de semente, né? Então, você vê aí as aplicações foliares, e aí você pegar aplicações foliares mais no estágio vegetativo, aqui ele aplicou em 2, já reduziu a aplicação só em 20 dias após a emergência. Então, você tem várias formas de aplicar, e aqui mostrando que via TS, foliar, ou aplicando no suco, ou a lanço, você tem o mesmo resultado em termos de produtividade. Né? E aqui, só comparando, né, o sulfato de cobre com o óxido de cobre. Então, 4,8 quilos por hectare de cobre via de sulfato de cobre a lanço, e aqui 3,45, 6 quilos por hectare de cobre via óxido de cobre no tratamento de semente. Em 3 anos, obteve-se 8,81 toneladas por hectare em 3 anos, e aqui 8,77. E aí a eficiência, você fala, não, então o sulfato de cobre foi melhor, né? Aqui o sulfato de cobre produziu 1,84 toneladas de soja por quilo de cobre aplicado, e aqui produziu 2,54 toneladas de soja por quilo de cobre aplicado. Então, a eficiência a gente faz não é por quilo de produto, é por quilo do nutriente, né? Então, aqui por quilo de cobre. Então, por quilo de cobre, o óxido foi mais eficiente do que a aplicação. Então, incremento aí de 38% na eficiência por unidade de cobre aplicado com óxido de cobre. Boro. Então, nós temos a Olexita, tem 8% de boro, não solúvel em água, né? Tá aí a Olexita. A colemanita, com 10% de boro, também não é solúvel em água, formam esses cristais. Né? O ácido bórico, 17% de boro, é solúvel em água, mas tem um segredo, inclusive na aula de solução nutritiva, eu mostrei para você, eu mostro lá o segredinho para solubilizar boro, para solubilizar ácido bórico. O ácido bórico, se você pegar água gelada, você prepara para ficar pelo menos aí uns 10 dias balançando o braço dentro de um balde com água, né? Então, o ideal é que você aqueça a água por volta até de 70 graus Celsius. É claro, ninguém vai aquecer a água, ninguém vai pôr termômetro, né? Se você tiver um termômetro bom, no laboratório a gente usa o termômetrozinho ali e o aquecedor para chegar a 70 graus. Então, aquece a água, quando iniciar a evolução vai estar por volta aí de 80 graus, e aí você solubiliza o ácido bórico. Pentaborato de sódio, com 18% de boro, também solúvel em água, e o bórax com 11% de boro solúvel em água. Qual que é o mais eficiente? Aquele que trouxer maior ganho com menor dose possível e com menor custo possível. E aí, avaliação de custo. E aí nós temos os boros polióis. Eu não sei se vocês lembram que lá na nutrição eu falava que uma das funções do boro é manter a estabilidade de parede celular. E o boro também, ele consegue ser móvel em algumas plantas que têm que mobiliza alguns açúcares que possuem radicais cisdiol. O que é radicais cisdiol? Ele tem 2 radicais hidroxílicos voltados para a mesma face, imaginando que esses açúcares são moléculas fechadas. E aí o ácido bórico consegue complexar ali. E é dessa forma que o ácido bórico complexa com celulose e hemicelulose, para manter a estabilidade de parede celular.
que é uma das funções do boro. Né? Não se restringe só a isso, mas é uma das funções. E aí, a indústria de fertilizantes produziu alguns, né, boros, uma fonte de boro complexada com produtos que têm radicais sasdiol, que são os boros polióis, e aplica foliar. Eles falam que essa fonte de boro consegue até aumentar um pouco a mobilidade de boro na planta. Eu nunca avaliei. Isso é conversa de vendedor, né? E na teoria, pode ser que aconteça. Não sei. Então, isso é uma coisa que tem que se verificar. Experimento bobo para fazer, né? Primeiro eu tinha que arrumar a fonte, que eu não tenho dessa fonte de boro. E depois pegar com um algodãozinho, para evitar pulverizar, né? Molha com algodão a solução, aplica essa solução numa folha velha e vê se ela aparece na folha nova. O boro, vê se você consegue aumentar o teor de boro na folha nova, pincelando ali com algodão na folha velha, para não cair no solo nem em outras folhas. Experimento bobo, pega uma planta aí de feijão nova e faz isso. Eu só não tenho essas fontes, e nem sei quais são as indústrias que tem, né? Então, as fontes de boro aqui, né, feito de fonte de boro no cultivo da soja. E aí ele mostrando ácido bórico, borogram, colemanita, grambor, ulexita, o ácido bórico foi o que teve maior eficiência. É o mais solúvel, né? Aqui a aplicação de pentaborato já no suco de plantio da soja, né? É muito interessante isso aqui. Isso aqui é para quem equipamentos que tem a pulverização, faz a pulverização em cima do grão, né? Você põe um tanque na semeadora e aí tem um sistema que ele aplica pulverizando o produto, e aí eles usam fungicidas também, né? Vai aquela cauda complexas com fitossanitários e fertilizantes, inoculantes, e aí vai. E aplica essa solução, o bico do pulverizador, ele vem bem ali, junto dos discos desencontrados, que abre o suco, e ali também cai a semente. Então, cai a semente e atrás já vem o pulverizador pulverizando no suco ali aquela solução, né? E nesse caso aqui tinha fitossanitários, tinha tudo, e a gente só variou as doses de boro, e a gente conseguiu um incremento significativo, né? Aplicação aí de 0,78 litros por hectare, conseguimos aí incrementar de 42 para 49 sacas por hectare. Mas, como diz o produtor rural, né? Se todo produto que chegar aqui na minha fazenda aumentar em 5 sacas a produção da minha lavoura, daqui a uns dias eu vou produzir 1 tonelada de soja por hectare. Não é 1 tonelada, não. Eu vou produzir, incrementar em 1 tonelada só com esses produtos que falam. É um teste isolado. Como é nutrição, tem vários outros fatores que podem influenciar, tipo de solo, momento. É um solo que estava com baixos teores de boro. Se você já pega um solo com teores adequados de boro, pode ser que você não tenha resposta nenhuma. Então, só mostrando que para essas condições, né, e também não é um incremento de produtividade bem grande, não. Saiu de 42 para 49. O cara conseguir produzir 50 sacas por hectare, hoje ele está perdido, né, porque ele não paga as contas. Apesar que a soja é sem conto, né, mas a alta do dólar também já chegaram nos insumos, então tá apertado. Zinco, né? As principais fontes de zinco que nós temos: sulfato de zinco, carbonato de zinco, óxido de zinco, silicatos de zinco, quelatos de zinco e nitratos de zinco. Aqui é a garantia, né, e a solubilidade. Quem é solúvel em água, né? Aqui os óxidos e os silicatos e os carbonatos não são solúveis, e o sulfato mas vai ficar restrito. Nós temos também os cloretos, que não estão aqui. Cloreto de zinco, não, coloquei não. Cloreto de zinco também é utilizado, mas tem um custo um pouquinho alto. Mas o cloreto de zinco é utilizado mais em adubação foliar. Então, os óxidos de zinco, a vantagem dele: libera o zinco lentamente, evita perdas por toxidez, aumenta a eficiência do uso do zinco. Esse aqui é um trabalho do Prado, professor lá de Jabuticabal, de nutrição de plantas, da Unesp, comparando sulfato de zinco, né, que é a produção de matéria seca de parte aérea, e a quantidade de zinco aplicado na semente.
que ele observou? Isso aqui bem lógico. Ele usou sulfato de zinco como fonte solúvel. Ele foi aumentando as doses, o crescimento da planta foi ladeira abaixo. Por que o crescimento da planta foi ladeira abaixo? Toxidez. Né? Você intoxicou a planta logo no início do desenvolvimento. E por que o óxido de zinco teve um incremento leve aqui? Né? Justamente porque ele não é solúvel. Então, o zinco foi liberando lentamente e você não levou a planta a um problema de toxidez. Então, para tratamento de semente, os óxidos apresentam essa superioridade em relação às fontes solúveis por não dar nenhum problema de toxidez. Né? Matéria seca de raiz, a mesma coisa, você vê que os óxidos incrementaram matéria seca de raiz, o sulfato caiu, está relacionado à toxidez. Né? Aqui a concentração de zinco, e aí mudou, né? Olha o teor de zinco na folha, na onde aplicou sulfato. Ele é em cima. Isso aqui é justamente para mostrar que você forneceu muito zinco, e esse zinco chegou a níveis de toxidez, e aí reduziu o desenvolvimento da planta. E olha o óxido. Aumentou pouco o teor. Se aumentou pouco o teor, foi suficiente para nutrir a planta, sem causar nenhum problema, e aí você ainda conta com um efeito residual, porque o óxido vai te dar um efeito residual. Então, a eficiência de utilização aí, 96% superior aos óxidos. Aqui é um testezinho que eu fiz com semente. Tinha uma fonte de óxido de zinco lá, e eu falei, vamos comparar. Foi um trabalho de conclusão de curso de um ex-aluno meu, lá de Garanhuns. Inclusive, hoje ele terminou o doutorado lá em Viçosa, e ele fez o doutorado em pedologia. Ele saiu da nutrição e foi para pedologia. E, assim, faltam muitos pedólogos no Brasil, né? Inclusive, no IF, nós não temos nenhum pedólogo. Eu e o Severiano quebramos o galho. Apesar que o Severiano ele tem uma formação muito mais próxima da pedologia do que a minha. Que a pessoal de física do solo, ele se aproxima um pouquinho mais desse pessoal de morfologia e classificação do solo. A minha, mais de química, tem uma certa aproximação, mas não é tão grande. Mas, mesmo assim, se tivesse um pedólogo, ia ser melhor. Né? Mas eu concluo que eu e o professor Severiano, a gente vem fazendo bom trabalho em gênese e classificação do solo, não? O que vocês acham? Ninguém fala nada. O Leonda saiu até da sala. Da sala não, é quarto, né? Que ali tem um guarda-roupa. Altieres já tirou até a imagem dele hoje. Ele está tomando café a aula toda hoje. O que o senhor perguntou? Se eu e o Severiano estamos fazendo um bom trabalho em gênese e classificação do solo. Sim. Então tá bom, obrigado. Agora seria aquela hora que você fala, né? Foi bom, não, professor. A sua parte foi horrível. Já passou. Mas gênese e morfologia de solo foi bem legal, que a gente fez viagem, só da turma que o Márcio passou mal. Tá certo. Não precisa terminar, não, por favor, Stephanie. Vamos mudar de assunto. Vamos voltar para o zinco aqui, por favor. Essas coisas a gente não fala, não. Então, aqui a germinação, porcentagem de germinação de sementes de feijão. O tratamento controle, 76% de germinação. Quando apliquei sulfato de zinco, melhorou um pouquinho, 81%, mas quando aplicou óxido de zinco, nós chegamos a 90%. Então, você teve uma melhora considerável. Né? Ferro. Gente, é muito raro a gente ver a aplicação de ferro nas nossas condições. E é muito difícil ver uma deficiência de ferro, a não ser naquela ocasião lá por toxidez de cobalto. Mas nós temos aí as fontes de ferro, fosfato ferroso amoniacal, polifosfato de ferro e amônio, sulfato férrico, que é diferente, tá vendo? De sulfato ferroso, né? Silicatos que não são solúveis, os quelatos que são altamente solúveis, e aí você tem o quilato EDTA, que é o caseiro que eu faço aqui no laboratório, e vou pôr o vídeo para vocês, e aí você tem com outros quelatos que são mais estáveis, que são comerciais, que o pessoal produz. Os nitratos, cloretos, férrico e ferroso,
é o carbonato, mas os mais utilizados, inclusive para a fabricação dos quelatos, é o sulfato ferroso. Né? Inclusive, esses dias, uma cunhada minha, a minha irmã está grávida, e aí ela comprou um remédio e ela tirou a foto para mim, estava escrito lá, ferro-DTA. Foi, minha filha, me manda o nome desse remédio aí, que eu não vou produzir mais ferro-DTA no laboratório, não. Comprar esse remédio aí. Né? Eu não sabia que eles davam ferro-DTA como complexo para mulheres grávidas para evitar anemia, mas para mim era só o ferro sem quelatizar. Tanto que a gente brinca, né? Antigamente, o pessoal, para as mulheres grávidas, pegava e tomava esse complexo de ferro, mas junto com suco de laranja, para aumentar a eficiência dele. Por que isso? Por causa do ácido cítrico. Né? Para você quelatizar o citrato, o ácido cítrico do suco, quelatizar o ferro e você aumentar a eficiência. Então, se você quiser fazer alguma alimentação complementar, né, para ferro, principalmente as meninas aí, ou alguém que um dia tiver anemia, e não for tomar um medicamento que já seja quelatizado, é só tomar com suco de laranja ou suco de limão, com ácido cítrico, você aumenta muito a eficiência. Né? Manganês, sulfato manganoso, né? Óxido manganoso, silicatos, quelatos, nitrato de manganês, cloreto de manganês e carbonato de manganês. Lembrando que o sulfato vai ser o mais fácil de encontrar para aplicação no solo e para aplicação foliar, esse daqui é famoso. Cloreto de manganês. Né? Você vai achar produto aí, cloreto de manganês 7%, que é o comum de achar nas empresas aí. Né? Produto para aplicação foliar. O único problema é que esse manganês, do cloreto de manganês, ele em solução, ele está ionizado, né? E ele pode levar à redução da eficiência de alguns fitossanitários, e daí o pessoal já vende o manganês para aplicação, já quelatizado, né, ou complexado. O ideal seria quelatizado e que na embalagem venha o agente quelante. E a quelatização, são 15 horas. Né, na verdade, você vai ter o íon, mais o agente quelante, e na verdade esse agente quelante vai reagir com o seu íon de interesse, e aí você vai ter a proteção fazendo com que esse metal não se precipite, não reaja com outros compostos, e principalmente aumenta a solubilidade. E um principal problema dos metais é que eles têm mais de uma valência, então eles se reduzem e se oxidam muito facilmente. E nesse processo aí eles podem reduzir ou aumentar tanto a solubilidade, que pode levar à toxidez. Manganês, por exemplo, em arroz inundado é um problema, porque o processo de inundação deixa um ambiente muito redutor, e aquele ambiente redutor aumenta muito a disponibilidade de manganês na forma absorvida pelas plantas, que pode chegar a níveis tóxicos. A mesma coisa acontece para ferro em arroz. Então, arroz inundado, gente, quando alguém falar que está com problema manganês e ferro, é uma grande possibilidade de ser toxidez e não deficiência, em função da solubilização não, da redução para a forma absorvida pela planta, aumentando muito sua disponibilidade. Né? Por que quelatiza a quelatização em fertilizantes foliares? Né? Tornar as formulações estáveis, eliminando a reatividade dos nutrientes metálicos em solução, facilitar a entrada dos nutrientes pela cutícula e paredes celulares através da eliminação de cargas elétricas positivas, ou seja, diminuir a reatividade deles, absorção mais rápida, os nutrientes quelatizados que caem no solo estão estáveis e disponíveis para as plantas. Então, aqui é só mostrando, né, a diferença de você fornecer esses metais e até alguns cátions alcalinos, como o magnésio, não quelatizados e quelatizados. Então, esses cátions, na verdade, a cutícula e a parede celular possuem cargas, e acaba que eles ficam retidos aqui nas cargas. E quando você fornece ele quelatizado, ele não vai reagir com essas cargas de parede celular, e ele pode ser absorvido, complexo, orgânico, metálico, todo, e dentro da célula ele exercer sua função, a planta quebra esqueleto, e aí ele vai exercer sua função.
Bom, e aí aqui chegou naquele momento chave, né, que eu falei para vocês. Qual o principal problema, né, para recomendação de adubação com micronutrientes no Brasil? As tabelas de interpretação de análise do solo. Né? Primeiro, tomar cuidado com o extrator. Né? Então, aqui, ó, toda a tabela de interpretação, ela vem aqui, ó, qual que foi o extrator utilizado. Essa daqui é a tabela de interpretação para o cerrado. E, se não me engano, na do cerrado tem a tabela de interpretação para o MELIC e para o DTPA. Mas aqui, no caso, é para o MELIC. Né? E aí essas tabelas merecem um estudo, né? Você vê que aqueles estudos lá de nível crítico de cobre no solo, lá de 99, a gente precisa evoluir com essas tabelas, que elas não são tão trabalhadas, né, e refinadas como as de interpretação de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Né? Principalmente fósforo e potássio, que elas são bem trabalhadas e bem refinadas. Já os de micronutrientes, nem tanto. Então, você pega aqui os teores baixos, médios e altos para boro, cobre, manganês e zinco. Você fala, pô, professor, não tem molibdênio, ferro? Gente, análise de molibdênio no solo é uma coisa muito difícil. Em planta já é difícil, imagina em solo. Né? E, geralmente, algumas plantas, a quantidade de molibdênio que vem na semente é suficiente para a nutrição dela. Tem um caso de um colega meu, contemporâneo meu lá de Lavras, que a dissertação dele era para ser com molibdênio em arroz. Né? Não, vamos avaliar o efeito do molibdênio na atividade da redutase do nitrato no arroz, porque o molibdênio ele compõe também, ele compõe um cofator da redutase do nitrato. Beleza, fizemos o primeiro experimento, sem aplicação de molibdênio, nada de resultado. Pegamos aquela semente produzida, fizemos outro experimento, nada de resultado. No terceiro experimento começou a aparecer o resultado. Então, precisou de cultivar em solução nutritiva o arroz por 3 ciclos para começar a ter deficiência de molibdênio. Né? Então, vocês imaginam a dificuldade de trabalhar com isso. Né? Então, você vê que para o cerrado nós temos só para 4 micronutrientes. Eles são 8. Então, essa é a tabela do cerrado. Aqui, ó, ele até cita a tabela do estado de São Paulo, a interpretação de resultados de análise de micronutrientes para São Paulo, que é lá do professor Raj, Bernardo Van Raj, que aqui já não tem boro, aqui já tem o cobre, o ferro, manganês e zinco. E o extrator aqui, ó, DTPA, já não é MELIC. Então, você vai falar, vamos pegar aqui, por exemplo, cobre, né, da tabela anterior. 0 a 0,4 é baixo, 0,5 a 0,8 é médio e maior que 8 é alto. Né? Você pega o cobre aqui, pô, tá parecido, né? Mas aqui é 0,5 e aqui 0,5 a 0,8. Mas muda um pouco. E aí as recomendações de adubação para micronutrientes. Eu peguei para as principais culturas aqui da região, soja, milho e feijão. E eu acho que vai ter volta de plantio de arroz aqui na região, gente. Porque o preço do arroz está justificando já o plantio. Parou-se de plantar arroz por causa do custo, né? Primeiro que a produtividade de arroz de terras altas é bem mais baixa do que arroz inundado. Então, o arroz inundado, a produção do Rio Grande do Sul e do Tocantins, que ali no Tocantins tem um projeto muito antigo de arroz inundado, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar? Alguém já ouviu falar do projeto de arroz inundado lá no Tocantins? Eu. Não, então, lá no Tocantins tem um projeto muito grande, muito antigo também. Inclusive, a Embrapa Arroz e Feijão tem áreas, fazenda experimental lá, nessa região, e muito trabalho com arroz inundado. Então, esse arroz inundado, como ele produz muito mais terras altas, começou a reduzir muito o plantio de arroz. Até 2006... ali em Palmeiras de Goiás, tinha até uma cerealista, um cara que produzia muito arroz, limpava muito arroz ali em Palmeiras de Goiás. Em Buriti Alegre, Buriti Alegre ali naquele sul de Goiás, entre Tumbiara e Caldas Novas, Maizagão, um negócio assim, tinham áreas extensas de arroz, né, de sequeiro, de terras altas. Aqui
em Iporá, de Iporá, tem uma estrada que vai de Iporá para Caiapônia, passa em Piranhas, algum negócio ali por dentro. Eu vi pivôs de arroz inundado ali, naquela região, visitei pivôs de arroz inundado ali, no Vale do Rio Araguaia, né? Então, aqui, praticamente a tabela de recomendação, a lanço ou em 3 cultivos sucessivos, boro 2 quilos por hectare, cobre 2 quilos por hectare, manganês 6 quilos, molibdênio 0,4 quilos e zinco 6 quilos por hectare. Complementação via semente e pulverização, né? Ele recomenda. Casos especiais, altas doses de calcário. Se você fez calagem, né, pesada, possivelmente você vai ter problema de disponibilidade de micronutriente. E geralmente, antes que a gente faz calagem pesada, não faz aplicação de micro. Você sabe que vai perder dinheiro, né? Esse micro vai formar hidróxido e não vai ser disponibilizado. Então, antes que você faz calagem pesada, você tira a mão nos micros, faz complementação via TS ou via foliar, o que for mais prático, né? E aí vai. Altas doses de fertilizantes fosfatados. Gente, zinco e fósforo na linha de plantio dá problema, né? O zinco precipita tanto no solo como dentro da planta, junto com o fósforo. É claro que, como é pouco zinco, né, o fósforo precipitado não vai fazer falta para a planta, mas o zinco precipitado vai fazer, né? Soja, fixação biológica, cobalto, molibdênio, que aí são os casos especiais. Outra, bora imóvel na planta, então baixa eficiência no fornecimento foliar, principalmente na fase vegetativa. A melhor forma de aplicar boro é no solo. Boro tem que ter, né, absorção constante pelo sistema reticular da planta. Você fala, não, eu vou aplicar boro foliar, né? Aí, por mais que tenha essas tecnologias de polibor, que aí é conversa de vendedor, eu coloco para vocês, mas deixo bem claro, não conheço o produto, nunca vi resultado. Já quem me falou, eu perguntei, ó, tem algum teste que mostra? Ah, nós fizemos algum teste, tem um resultado para mostrar? Não, então eu não conheço. Mas eu coloco para vocês porque um dia pode aparecer, mas fica a interrogaçãozinha, né, a formiguinha atrás da orelha de vocês, para, se um dia aparecer uma tecnologia dessa, faça um teste, compare, né, é o que eu falei, pega, planta qualquer coisa aí na tua casa, no vasinho, né, uma planta você não aplica nada, a outra você aplica ácido bórico, que é fácil, até em farmácia você encontra ácido bórico, que ácido bórico, e outra coisa, gente, ácido bórico misturado com açúcar é um bom veneno para barata, viu? Só quem tem cachorro e gato, pelo amor de Deus, não faz isso não, né? Cachorro adora comer bolinha de ácido bórico. Então faz umas bolinhas de ácido bórico com açúcar, põe nos cantinhos, você consegue reduzir muitos seus problemas com barata, principalmente na época da seca. Agora choveu, encheu os canos de esgoto, aí as baratas vão embora, mas na seca é terrível. Eu que morei na região semiárida do Brasil, né, lá escorpião não era exceção, era regra. Eu topava com escorpião andando dentro de casa, em parede, é a terra deles, né, deserto. Então, os bichinhos têm demais. E se você acumular barata, é certeza que você vai ser picado por escorpião. Você já foi picado por algum escorpião? Não, porque eu matava as baratas tudo. Mas deve ter mais. Eu ia perguntar se o escorpião estava bem. Gravando, viu? Me senti assediado agora. Olha a Tassiele rindo. Gustavo vai dizer nada, não? Gustavo sempre dá uns pitacos nessa hora? Eu não posso opinar, não. O que ele falou? Que ele não pode, Ele não pode opinar. Ah, eu não posso opinar, não. Tá certo. Mas vamos voltar para o boro, então, mudar o prazo. Então, gente, boro, suprimento constante via solo. Melhor forma de aplicação de boro, a forma mais eficiente de aplicar boro via solo, para você ter suprimento constante via raiz. Né? Aplicação foliar, olha, casos bem, né, bem específicos. Então,
E aí, para micronutrientes, fica essa frase que é muito importante, gente. O limite entre o remédio e o veneno é a dose. Tá? Então, micronutriente, o limite entre a deficiência e toxidez é muito estreito. Lembra que as curvas de resposta, que eu falo que dá um efeito quadrático, né? Nós temos um efeito quadrático e aqui nós temos a zona de deficiência, né? Aqui eles chamam de consumo de luxo, então aqui é o consumo de luxo, e aqui é a zona de toxidez. Para micronutriente, essa curva é um pouquinho diferente. Para micronutriente, essa curva é assim, ó. Então, o limite entre deficiência e toxidez, ó, é curto. Então, se você erra no cálculo, e aí vem, vocês gostam de fazer aquelas contraposições em questões de cálculo, em prova, professor, não dá para valorizar o cálculo? Assim, meu amigo, para micronutriente, se você errar um 0 para baixo, você está na deficiência, e um 0 para cima, você matou a planta. Né? Eu tive um colega uma vez que errou o cálculo de adubação de boro para experimento, ainda bem que era experimento de vaso. Ela foi, aplicou os tratamentos, plantou o feijãozinho lá. Quem disse que o feijão nasceu nas doses de boro? Não nasceu nada, só nasceu as testemunhas. Né? Nem germinar direito o feijão germinou. Então, tem que tomar cuidado. Micronutriente, gente, é delicado, né? É dedinho de anjo, e ainda para complicar, as nossas tabelas, elas não são tão atualizadas de interpretação, né? E as nossas recomendações de micronutrientes ainda são bem precárias. Você vê que são recomendações gerais, é a mesma dose para várias culturas. Peguei o exemplo lá, soja, milho, feijão, né? Você vê que é a mesma dose para as 3 culturas, e a gente sabe que a exigência das 3 culturas são diferentes. Se pegar o livro de nutrição, a exigência nutricional das 3 culturas, os micronutrientes diferem da outra. Então, tem todo esse, vamos assim dizer, essa realidade, que ela é complexa, e aí exige da gente, né, um grau de cuidado maior quando se vai fazer uma recomendação de adubação com micronutriente.